Voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o relator do novo Código Florestal na Câmara. Relator na Câmara, o deputado Aldo Rebelo. Teles. Deputado, o senhor acredita que a população brasileira está consciente da existência de um suposto dilema alimento ou preservação de meio ambiente? Não creio, Teles, não creio, porque a população intuitivamente sabe que precisa das duas coisas, né? Precisa proteger o solo, os recursos hídricos, a água, os rios, as nascentes, porque sem isso não há também agricultura. Se você destrói a base da agricultura, que é a água e o solo, você não tem agricultura. Então é preciso proteger. E proteger não é multar. Proteger é fazer trabalho de extensão rural, orientação técnica, dizer ao agricultor como é que ele protege o rio, como ele recupera a sua mata ciliar, como ele faz uma curva de nível para proteger uma terra alta da erosão, da gravidade e da chuva. Isso não existe. Isso não é feito. Não é feito. Proteger solo e água exige técnica e investimento. É mais fácil você multar. E a população também sabe que precisa de alimento acessível e em grande quantidade, porque pesa no bolso do mais pobre o preço do alimento. A classe média alta, principalmente, não dedica muita coisa da sua renda para consumir alimento. Então, o quilo do arroz, o quilo do frango, do feijão, da farinha, se for mais ou menos, não vai fazer muita diferença. Na receita do pobre, na mesa da família, do trabalhador, a mulher diz quanto é que foi o preço do quilo do arroz, do quilo do feijão, da verdura, do tomate. Aquilo é discutido na família. Então, essa dicotomia, esse conflito entre proteger o meio ambiente e produzir alimentos, na cabeça da população não existe. O que ela quer é que o país, o Congresso, faça as duas coisas. Arranje uma lei que proteja o meio ambiente e que proteja o produtor agrícola, o pecuarista, o criador de suíno. A nossa presidente, por exemplo, ela levou na sua delegação para a China um grupo de suinocultores de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Mas será que ela sabia nessa viagem que 100% da suinocultura de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná estão em área de preservação permanente? Pois é, essa que é a questão. O senhor parece que disse que o governo chegou tarde na discussão do Código Florestal. E o senhor teria dito também, segundo o Jorge Viana, que houve um calor muito grande, a atmosfera ficou pesada no final, nas vésperas da votação, e alguns pontos não ficaram claros. Eu queria que o senhor dissesse quais são esses pontos que estão no Código que não ficaram claros. Não é que não ficaram claros. 98% dos pontos foram votados por consenso. O governo e o Congresso acham, por exemplo, que precisa somar reserva legal com a APP, que precisa consolidar boa parte dessas culturas de topo de morro, de café em São Paulo e Minas, de maçã, de pecuária. Tudo isso já está consensuado. Que é preciso, por exemplo, nos rios de pequena largura de até 10 metros, o agricultor só ser obrigado a recuperar 15 metros para poder continuar existindo. O que não houve consenso foi sobre as demais APPs de beira de rio. Proteger nascente com 50 metros de APP, tirar, por exemplo, 500 metros de APP na beira do São Francisco. Nisso o governo não chegou a um consenso, apresentou uma solução que eu já não podia acolher porque não havia mais prazo regimental para isso. E então, como o governo ausentou-se de uma solução para esses casos de consolidação em áreas de preservação permanente, a oposição apresentou uma emenda para resolver isso. Nós, da base do governo, apresentamos outra para não ser derrotados pela oposição. A oposição retirou e essa emenda foi a votos com a posição contrária do governo, mas com o apoio da imensa maioria dos partidos, da base e da oposição. Agora, no Senado, isso pode ser modificado? Se O for senhor espera modificado, alguma mudança no Senado? para uma alternativa muito parecida. Porque essa coisa aí não existe solução fictícia. O inventário dos problemas está posto na mesa do Senado como esteve posto na mesa da Câmara. O Senado vai encontrar uma solução. E o Senado não tem como encontrar uma solução diferente daquela que a Câmara encontrou. Mas Ou modificações haverá.
E aí volta para a Câmara. Pode haver. Se houver, são modificações tópicas, porque a modificação que o lobby ambientalista deseja é uma solução que expulsa das áreas de beira de rio e de topo de morro 2 milhões de agricultores. E esse lobby não tem chance no Senado. Não O senhor acha que tem. O senador Jorge Viana e qualquer outro senador não tem como aprovar uma barbaridade dessa. E nem o governo tem como aconselhar uma proposta dessa. O governo, sabe por que o governo não apresentou uma solução alternativa à emenda do PMDB? Não é porque não tinha, é porque era inviável. O governo não tinha como apresentar alguma coisa que não representasse uma solução. Mas um retorno da emenda à Câmara é um retrocesso, na medida em que a aprovação do projeto que convém à agricultura poderia ficar aí adiada por mais 3 meses ou 6 meses, causando um enorme prejuízo à agricultura brasileira. Também não creio nesse adiamento todo. Pelo que conversei O que com os poderia senadores, acontecer? eles vão levar algum tempo. Já resolveram que as audiências vão ser conjuntas entre a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura Do Senado. do Senado, que já demonstra que há uma intenção de procurar dar agilidade ao processo. Em segundo lugar, o senador Jorge Viana disse que vai conversar com o senador Luiz Henrique para que acertem pelo menos os pontos consensuais de início, que não são poucos, são muitos. Deputado, mas uma única mudança no texto Volta pra de Câmara. uma emenda é suficiente para voltar para a Volta. Câmara. Mas se voltar para a Câmara, também depois da Câmara ter passado por todo esse processo de debate, foram 2 anos. 2 anos de atividade intensa. Eu viajei o país inteiro. Quantas audiências públicas? Foram mais de 100 audiências públicas, com 6 mil agricultores. A audiência pública do Mato Grosso do Sul, estava o governador, o prefeito da capital, os prefeitos municipais, todos os senadores, todos os deputados federais, o presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça. Ou seja, as audiências que reuniram nos estados. Eu fui à fronteira com a Venezuela, fui lá na região do arroz, no Rio Grande do Sul, na região da uva, fui lá em Corumbá para ouvir a Embrapa Pantanal, fui a Petrolina para ouvir lá a Caatinga. O Jorge Viana reconhece isso, o senador Jorge Viana, e já disse que o código está muito bem fundamentado, Claro. o que não significa que não haja mudanças. Várias audiências mas públicas deputado, no Acre. o senhor correu o país todo. Desci o Rio Purus de barco Isso. para me reunir com as comunidades ribeirinhas, de 30, 40 famílias, Nós que acompanhamos plantam isso. dentro do rio quando o rio seca e que hoje estão na ilegalidade. Mas, O senhor deputado, pretende o senhor disputar a diria relatoria, se voltar do Senado para a Câmara? Não. Não. Aí é outro relator, É né? porque eu também não disputei, né? Eu fui convocado, os partidos, o líder do governo, inclusive, que me convocaram para ser o relator. O meu claro. partido não tinha força para obter uma relatoria dessa. O senhor Nem eu me candidatei. Uma espécie de consenso, né? Mas, deputado, Isso, para tentar ajudar. Mas, deputado, diga uma coisa, o senhor afirma que o governo chegou tarde no debate e chegou mesmo. Agora, a articulação do governo no Congresso está um desastre, né? Desde o começo estava difícil e agora ficou um desastre. Mesmo porque esperava-se do ministro Palocci que ele, de alguma maneira, conduzisse isso. E o ministro Palocci, sabemos o que está acontecendo com ele, né? Ele pode fazer tudo, menos articular, né? Agora, eu soube que o senhor almoçou com ele na véspera da votação. No dia. No dia da votação, o senhor almoçou eu com e ele. almoçamos. E ele ainda teve alguma ação? Ele tentou conversar com o senhor? O que? Ele estava tentando ainda Ele é um votar? adversário do processo. Teoricamente, sim, seria um Não adversário. me pareceu. Mas é isso que eu queria Não me esclarecer, pareceu. porque Nem 112, veja bem, deputado, 112 deputados da base votaram a favor do código. O líder do governo. O líder do governo junto. O senhor disse que a presidente está mal informada. Talvez ela esteja mesmo mal informada, porque estão tentando levantar aí a questão do veto. Eu não sei o que o senhor acha disso. Não vai ter veto. Não vai ter veto Não também. vai ter, porque não tem alternativa. Então, mas não há também um mal entendido nesse noticiário todo? Mas O governo isso, perdeu, o governo... Eu nunca vi a presidente falar que tinha veto. Eu vi o Mink falar em veto, vi a Marina falar em veto. Eu até disse, agora a presidente arranjou porta-vozes ilustres, o que para mim é uma novidade. A presidente tem interesse em resolver a questão. Tem receio muito
menos do projeto e muito mais da propaganda dessas ONGs no exterior, do efeito disso na Rio+20. Eu acho que há esses receios por parte dela e por parte do governo, mas muito mais por falta de informação, porque a nossa lei é ambientalmente avançada, rigorosa, é a mais rigorosa do mundo. Nós vamos aprovar uma lei, Mitre, que vai impor a um produtor de soja na Amazônia, um brasileiro que produz soja na Amazônia, produzir em 20% da sua propriedade, enquanto seu concorrente americano vai produzir em 100%. Eu acho isso uma brutalidade inaceitável, mas não havia correlação de forças para fazer outra coisa. Nós vamos impor na lei uma barbaridade dessa. Eu quero saber que país do mundo faria uma coisa na sua legislação. Nós vamos fazer como concessão a esse lobby ambientalista, porque não temos força para fazer de forma diferente. Agora, é uma lei que protege a natureza. A Amazônia fica intocável. Ela já é, de certa forma, intocável, porque 70% dela já é a área pública, é terra indígena, parque, floresta nacional, unidade de conservação. E sobre 30% que não é reserva pública, você ainda vai aplicar 80% de reserva legal. Então nós temos uma legislação que é exemplo para o mundo. Nenhum país europeu, nem a América do Norte tem nada parecido. E por que um país como o Brasil, que se diz independente, faz esse nível de concessão na sua soberania? Bem, por que, deputado? É o que podia se chamar de correlação de força. Essas ameaças estão dizendo que, mesmo assim, a nossa agricultura, os nossos produtos... Mas nós produtos... não temos poder para suportar ameaças de grandes potências. Se nós não temos esse poder... Pelo visto, não temos. O que resta ao Brasil numa situação de ter que defender o seu território contra a invasão real? Porque, de fato, você levantou uma questão. Eu digo, às vezes, que não é o que está em debate, não é uma mata ciliar de 30 metros ou de 500, nem uma reserva legal de 80% na Amazônia ou de 35% no Cerrado. O que está em debate é se o Brasil dispõe, com autonomia, dos seus recursos naturais, solo, subsolo, recursos hídricos, água, se dispõe disso para o seu desenvolvimento, para elevar o padrão de vida material e espiritual da sua população, para se transformar numa potência alimentar diante do mundo, ou se esses recursos vão ser imobilizados pela gritaria e pelos interesses externos que não querem que o Brasil se transforme nessa potência. O Brasil pode ser um grande produtor, o maior do mundo, hoje é o quarto. Pode Até ser porque o Brasil demonstrou nos últimos 15 anos, onde ele entra, arrebenta, né? Exatamente. Está fazendo um produto rural por 1/3 do custo dos outros lá fora. Deputado, e aí nós somos muito competitivos, diferentemente da nossa indústria. Deputado, a respeito da preservação na Amazônia, até 98 a lei dizia uma coisa, a partir de 98 mudou. A lei dizia 50%. Exatamente, mas muitos agricultores foram para lá, sob a égide desta lei dos 50%, desmataram os 50%, mesmo porque se não fizesse isso não teriam financiamento, fazia parte do financiamento. E agora... Estão embargados. É isso que eu queria saber. São criminosos ambientais. Vá lá no Mato Grosso, você vê no município 4.000 assentados do INCRA, proibidos de receber o PRONAF, que é o crédito da agricultura familiar. Se não reflorestar os 30%, da lei eles foram obrigados a desmatar 50% e ter 50% de reserva. Em 98, eles fizeram isso antes de 98? Antes de 98, assentados dos anos 70 e 80. Depois que a lei mudou, vai lá o fiscal e diz agora refloreste às suas custas. O Estado não paga nada. Um agricultor que não tem a renda suficiente nem para reflorestar um alqueire do que o governo exige, do que a lei exige. E ele hoje é um criminoso ambiental. O que é que nós estamos propondo? Quem agiu de acordo com a lei da época está obrigado pela lei da época. Esse agricultor está protegido porque o que ele fez estava dentro da lei. Mas isso é o que eles chamam de anistia. Mas o projeto, na verdade, do senhor está baseado na ideia de que a lei não retroage. Exatamente. Que faz todo sentido. Claro que faz sentido. O governo, aliás, o Ministério do Meio Ambiente e o governo também aceitaram esse princípio, que foi um grande avanço.
Mas isso é o que esse lobby chama de anistia. Por que anistia? Porque para eles não há agricultura. Essa palavra não existe no discurso, nos textos, não é verbalizada pelo lobby ambientalista. O que eles chamam é passivo ambiental. Um pé de feijão, um pé de milho, um pé de capim, um pé de café, não é agricultura, é Não passivo, é ativo não, alimentar. é passivo ambiental. Passivo ambiental que precisa ser recomposto. Portanto, um pesquisador aí apresentou e publicou no Estado de São Paulo de que nós estávamos perdendo 22 milhões de hectares de vegetação nativa, que é exatamente a área que nós consolidamos dessa agricultura antiga, que eles contavam como fosse obrigatório de reflorestar, de você arrancar a sua lavoura. Aqui em São Paulo, você teria que arrancar 3 milhões e 600 mil hectares, segundo a Secretaria da Agricultura. 3 milhões e 600 mil hectares de lavoura para plantar mata de volta. Como é que isso é possível aqui? Você vai fazer uma coisa dessa? Se a opinião pública brasileira tivesse conhecimento do nome e endereço desses agentes internacionais que suportam e que atendem ao financiamento dessas ações de ONGs que trabalham contra o interesse brasileiro e, de certa forma, até ferem a soberania do país, não seria uma campanha suficiente para evitar a desenvoltura com que esses senhores do capitalismo internacional agem a partir da Bolsa de Chicago, deputado? Eu creio que sim. E agem com a desenvoltura que eles não têm nem nos países de origem. O Greenpeace não tem esse respeito, entre aspas, e essa desenvoltura na Holanda. Pelo contrário, na Europa é uma organização queimada por ações aventureiras, por envolvimento em escândalos. Essa WWF não tem esse prestígio todo na Europa. Agora, aqui são tratadas quase como se fossem instituições de Estado. Mas pelas nossas autoridades. Exatamente. No dia da votação, esse Greenpeace, esse WWF foram recebidos no Palácio do Planalto pelo ministro Palocci. Eu acho que isso demonstra que nós somos ainda uma sociedade imatura, uma sociedade adolescente, carente de um reconhecimento colonizada externo. O que é que os outros vão pensar de mim? Eu creio que é importante a nossa imagem perante o mundo, mas é importante também que o Brasil tenha capacidade de alimentar o seu povo, de ter a segurança alimentar que a Europa tem. Aqui ninguém vai dizer o seguinte: não vai importar mais da França vinho ou qualquer outro produto em área que foi desmatada. Porque toda a agricultura do mundo é em área que foi desmatada, de alguma forma. Muito bem, o Canal Livre faz mais uma parada. A gente volta dentro de instantes para a discussão final do Código Florestal.